Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Aquele que controla o passado, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. George Orwell, 1984. Livro 4. Helena. 15 de novembro de 2018, 16 de abril de 2019. Dia 8. É um cativeiro muito estranho. O apartamento de um quarto fica perto de Sutton Place e é espaçoso, com pé direito alto e uma vista fantástica para a ponte de Queensborough, o rio East e, ao longe, a vasta extensão do Brooklyn e do Queens. Ela não tem acesso ao telefone nem internet, nenhuma forma de contato com o mundo lá fora. 4 câmeras instaladas nas paredes vigiam cada centímetro do apartamento, as luzinhas vermelhas brilhando no alto, mesmo enquanto Helena dorme, gravando todos os seus movimentos. Seus captores são um casal, Alonso e Jéssica. Os dois exibem uma placidez que no início lhe dava nos nervos. No dia em que a trouxeram, eles se sentaram com ela na sala e lhe disseram: "Você com certeza deve ter muitas perguntas, mas não somos nós que vamos respondê-las." Helena perguntou mesmo assim: "O que aconteceu com Barry? Quem coordenou o ataque ao prédio de Marcus Slade? Quem está me mantendo presa aqui? Somos apenas carcereiros caros, entendeu? Nada mais que isso", disse Jéssica, inclinando-se para a frente. "Não sabemos por que querem você aqui, e fazemos questão de não saber. Mas se você não criar problemas, nós dois e os outros que trabalham conosco, que você nunca vai encontrar, também não vamos criar problemas. Eles providenciam todas as refeições. De tempos em tempos vão ao mercado e lhe trazem tudo o que ela tiver anotado na lista. De modo geral, os dois são bastante gentis, mas seus olhos transmitem uma inegável frieza. Um distanciamento, na verdade, que não deixa dúvidas que eles obedeceriam sem hesitar caso um dia recebessem ordens de machucá-la, ou coisa pior. A primeira coisa que ela faz ao acordar é assistir às notícias, e a cada dia a SFM ocupa menos espaço no infinito desfile de tragédias, escândalos e fofocas de celebridades. No dia em que mais um atirador tira 19 vidas numa escola, é a primeira vez desde o aparecimento do Big Bang que a SFM não figura entre as principais notícias. É seu 8º dia no cativeiro. Helena está sentada ao balcão da cozinha, comendo ovos rancheiros de café da manhã e olhando pela janela que dá vista para o rio. Mais cedo, no espelho do banheiro, ela analisou os pontos que lhe deram na testa e o hematoma já parcialmente amarelado, resultante da pancada que levou de um agente da SWAT no prédio de Slade, quando tentava fugir pela escada, e que a deixou inconsciente. Se a cada dia a dor abranda, o medo e a incerteza só aumentam. Ela come devagar e tenta não pensar em Barry, porque quando se lembra do rosto dele, a impotência abjeta de sua situação se torna intolerável, e não saber o que está acontecendo lhe dá vontade de gritar. O trinco gira na porta. Helena espia o hall de entrada ao fim do pequeno corredor, enquanto a porta se abre e revela um homem que até então existia em sua vida apenas em uma lembrança morta. "Feche a porta e desative as câmeras", diz Rajesh Anand a alguém. "Raj? Não acredito." Ela vai ao encontro dele, alcançando-o no ponto em que o hall se une à sala de estar. "O que está fazendo aqui?" "Vim ver você." Seu olhar transmite uma confiança que ele não tinha na época em que trabalharam juntos na estação Falks. A idade lhe fez bem. Seu rosto barbeado exibe traços delicados e bonitos. Ele está de terno e carrega uma maleta. Um sorriso genuíno franze os cantos de seus olhos castanhos. Eles entram na sala e se sentam frente a frente nos sofás de couro. "Você está bem instalada aqui?" pergunta ele. "O que está acontecendo, Raj?" "Você está sendo mantida num local seguro e reservado." "Sob qual autoridade?" "Da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa." Helena sente o estômago se contrair. "A DARPA? Está precisando de alguma coisa? Posso providenciar." Respostas: "Estou presa?" "Não." "Então estou sendo detida?" Ele assente. "Quero um advogado." "Não vai acontecer." "Como não? Sou uma cidadã americana. Não é ilegal me negar um advogado?" "Provavelmente." Raj pega a maleta e a coloca na mesa.
O couro preto está gasto em determinados pontos e as partes de metal já não têm mais brilho. Sei que não é lá muito elegante, diz ele. Pertenceu ao meu pai. Ele me deu no dia em que vim para os Estados Unidos. Helena aproveita o momento em que ele se atrapalha com os fechos da maleta para perguntar. Havia um homem comigo no 17º andar daquele Barry Sutton? Alonso e Jéssica não querem me dizer o que aconteceu com ele. Porque eles não sabem. Barry morreu. Ela já sabia. Sentiu isso intensamente durante toda a semana que passou presa na prisão de luxo. E mesmo assim a notícia a deixa arrasada. Ela chora, o rosto se contorcendo de dor, os pontos na testa repuxando. Sinto muito, Helena, diz Raj. Ele atirou contra os agentes da SWAT. Helena limpa as lágrimas e lhe dá um olhar raivoso. Qual é o seu papel nisso tudo? O maior erro da minha vida foi abandonar nosso projeto, deixar a plataforma de Slade. Pensei que ele tivesse enlouquecido. Todos nós pensamos. Até que uma noite, quase 1 ano e meio depois, acordei com o nariz sangrando. Eu não entendi o que significava nem como tinha acontecido. Mas todo o tempo que passamos na plataforma havia se tornado lembranças falsas. Foi quando entendi que você tinha feito algo inacreditável. Então você sabia o que a cadeira era capaz de fazer? Não. Só suspeitei que você tivesse encontrado um meio de alterar lembranças. E queria fazer parte disso. Tentei entrar em contato com você e com Slade, mas vocês dois tinham sumido. Então, quando a síndrome da falsa memória chegou ao conhecimento da população, fui ao único lugar que eu sabia que estaria interessado na minha história. A DARPA? Você achou mesmo que seria uma boa ideia? Todos os órgãos governamentais estavam perdidos, sem saber o que fazer. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças estava tentando encontrar um patógeno que não existia. E um físico da Rand Corporation propôs a teoria de que a SFM consistia em microalterações no espaço-tempo. Mas a DARPA acreditou em mim. Então começamos a procurar pessoas afetadas e entrevistá-las. Mês passado, encontrei uma pessoa que alegava ter sido colocada em uma cadeira e enfiada de volta para uma lembrança. Ela só sabia que havia acontecido no hotel em Nova York. Eu estava convencido de que só podia ser você ou Slade, ou os dois trabalhando juntos. Por que recorrer à DARPA para investigar uma coisa dessas? Dinheiro e recursos. Eu trouxe uma equipe para Nova York. Começamos a procurar esse tal hotel, mas não o encontramos. Até que, após o surgimento do Big Bang, ouvimos rumores que uma equipe da SWAT invadiria um prédio em Midtown que talvez tivesse alguma conexão com a SFM. Minha equipe assumiu a partir daí. Helena olha pela janela, para o rio, sentindo o calor agradável do sol. Você estava trabalhando com Slade? Pergunta Raj. Estava tentando impedir que ele continuasse com essa loucura. Por quê? Porque é um equipamento perigoso. Você chegou a usar? Fiz alguns testes preliminares. Estava basicamente me familiarizando com o funcionamento da cadeira. Raj abre a maleta. Olhe, eu entendo sua preocupação, mas sua ajuda seria muito útil. Tem muitas coisas que ainda não sabemos. Ele tira da maleta alguns papéis, que deixa na mesa de centro. O que é isso? Pergunta Helena. Um contrato de trabalho. Ela olha novamente para Raj. Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Eles sabem que é uma tecnologia para retornar a lembranças. Acha mesmo que vão simplesmente abrir mão de usá-la? Não há mais volta. Não quer dizer que tenham que ajudá-los, mas se decidir cooperar conosco, será tratada com o respeito devido à mente genial que criou essa tecnologia. Terá voz nas decisões. Vamos juntos fazer história. Essa é a minha proposta. Posso contar com você? Helena dá um sorriso amargo. Você pode ir à merda, isso sim. Dia 10. Está nevando lá fora. Uma frágil camada de apenas 1 centímetro já se acumulou no peitoril da janela. Os carros avançam devagar pela ponte, que some e reaparece ao sabor da intensidade da nevasca. Após o café da manhã, Jéssica destranca a porta e ordena que Helena se prepare para sair. Por quê? Agora, responde Jéssica. É a primeira insinuação de ameaça que Helena detecta em seus carcereiros nesses 10 dias de confinamento. Descem pelo elevador de carga até a garagem subterrânea e entram em um dos vários carros pretos impecáveis, todos do modelo Suburban. Pegam o túnel com Smithtown, como se fossem para o LaGuardia.
Helena se pergunta se vão pegar algum voo, mas não ousa se pronunciar. Não, eles passam direto pelo aeroporto. Chegam ao Flushing, passando pelas vitrines multicoloridas da Chinatown do Queens, até finalmente pararem perto de um complexo comercial composto de pequenos prédios que é a própria definição de insosso. Ao saírem do carro, Alonso segura Helena pelo braço e a conduz até a entrada principal, atravessando as portas duplas e a soltando perto do balcão de recepção, onde um homem muito alto, de quase 2 metros, a espera. Falo com você mais tarde, diz ele, numa voz grave, dispensando Alonso. Então volta sua atenção para Helena. Então você é a gênia? Ele tem uma barba e tanto, e sobrancelhas escuras que se unem como uma cerca viva sob a testa. John Shaw, diz ele, estendendo a mão. Bem-vindo à DARPA. Qual é sua função aqui, Sr. Shaw? Podemos dizer que estou no comando. Venha comigo. Ele se dirige ao posto de controle de segurança, mas Helena permanece onde está. Após 5 passos, ele olha de relance para trás. Não foi um pedido, Dr. Smith. Os dois passam por portas de vidro que se abre à credencial de Shaw, e ele conduz Helena por um corredor acarpetado. De fora, o local parecia um triste complexo empresarial, mas o interior, com sua iluminação discreta e seu estilo utilitário, é 100% um labirinto frio típico de edifícios do governo. Tudo o que havia no laboratório de Slade foi trazido para cá, onde será devidamente protegido. Raj não lhe disse o que penso sobre ajudar vocês? Disse. Então por que me trouxe aqui? Quero que veja o que estamos fazendo. Se envolve o uso da minha criação, não estou interessada. Eles chegam a uma porta giratória de vidro grosso e um sistema de segurança biométrico. Shaw olha para Helena do alto de seus quase 2 metros. Ele é uns bons 40 centímetros mais alto do que ela, talvez mais. Em outras circunstâncias, seu rosto poderia parecer amigável, mas no momento transmite intensa irritação. Quando ele fala novamente, exala um hálito de bala de canela. Saiba que não existe, em parte alguma do mundo inteiro, lugar mais seguro do que o laboratório do outro lado deste vidro. Pode não parecer, mas este prédio é uma fortaleza. E nós aqui da DARPA somos bons em guardar segredos. Esse vidro não é capaz de conter a cadeira. Nada é. Porque querem ficar com ele a propósito. A boca dele se curva para cima apenas do lado direito, e por um instante ela tem um vislumbre de esperteza implacável nos olhos dele. Vou lhe pedir um favor, Dr. Smith. Qual? Durante os próximos 60 minutos, tente manter a mente aberta. A cadeira e o tanque de isolamento estão um ao lado do outro, em destaque sob as luzes intensas, no laboratório mais perfeito que Helena já viu. Raj já está sentado ao terminal de computadores quando eles entram, e atrás dele, de pé, está uma mulher de 20 e tantos anos. Ela usa uniforme militar e coturnos, tem os braços cobertos de tatuagens e o cabelo preto preso num rabo de cavalo. Shaw leva Helena até o terminal. Esta é Timony Rodrigues. A soldada cumprimenta com um aceno de cabeça. Quem é essa? Pergunta ela. Helena Smith. Foi que desenvolveu tudo isso. Raj, como estamos indo? A pleno vapor. Ele gira na cadeira, virando-se para Timony. Pronta? Acho que sim. O que está acontecendo? Pergunta Helena Shaw. Vamos enviar Timony para uma lembrança. Com que propósito? Você vai ver. Helena se dirige a Timony. Você está ciente de que eles vão matá-la dentro deste tanque? John e Raj me explicaram tudo quando me convidaram para fazer parte do projeto. Eles vão paralisar seu corpo e seu coração. Já passei por isso 4 vezes e posso lhe garantir que são minutos de pura agonia, sem maneira alguma de aliviar a dor. Sem problema. As mudanças que você fizer no curso dos acontecimentos vão afetar outras pessoas e lhes causar todo tipo de sofrimento para qual elas não estão preparadas. Você acha que tem o direito de fazer isso? Todos ignoram a pergunta. Raj se levanta e indica a cadeira. Sente-se, Timony. Ele pega um dos capacetes de metal no armário próximo, coloca na cabeça dela e começa a ajustar as tiras de segurança. Esse é o equipamento de reativação? Pergunta Timony. Exato. É o que permite ao microscópio MEG registrar a lembrança. Depois dessa etapa,
Quando você for para o tanque, ele salva o padrão neural para que os estimuladores promovam a reativação. Ele baixa o Meg, aproximando-o do capacete na cabeça de Timony. Já escolheu qual lembrança vai querer registrar? John disse que me orientaria quanto a isso. Minha única recomendação é de que seja algo ocorrido 3 dias atrás, diz Shaw. Raj abre os compartimentos no apoio de cabeça e desdobra as hastes de titânio, que então encaixa na parte externa do microscópio. Não precisa ser um momento longo, só é preciso que seja uma lembrança bem vívida. Dor e prazer costumam ser bem marcantes, ou emoções fortes. Certo, Helena? Ela não diz nada. Está assistindo ao desenrolar de seu pior pesadelo. A cadeira foi parar nas mãos do governo. Agi vai até os computadores. Abre um novo arquivo de registro e traz o tablet que funciona como controle remoto. Ela se senta em um banco ao lado de Timony. A melhor forma de registrar uma lembrança, principalmente no início, é narrá-la em voz alta, descrevê-la. Tente se aprofundar. Relembrar mais do que apenas o que você viu e sentiu. Sons, gostos e cheiros são elementos fundamentais para que o momento seja recuperado de maneira vívida. Quando quiser começar, é só falar. Timony fecha os olhos e respira fundo. Ela relata o momento em que estava em uma whiskeria que é frequente em Greenwich Village, junto ao balcão laminado de cobre, esperando o bourbon que havia pedido. Uma mulher forçou passagem para chegar até lá e ser atendida, e nisso esbarrou em Timony. Ficou tão próxima que dava para sentir seu perfume. Quando ela se virou para se desculpar, as duas se encararam por alguns segundos. Timony sabia que em breve estaria entrando num tanque de privação sensorial para morrer. Estava empolgada e apavorada. Na verdade, tinha saído aquela noite porque precisava de alguma conexão física. A pele dela era morena, da cor de café com leite. Uma boca sensacional. Senti uma atração absurda. Nossa, eu fiquei totalmente sem chão, mas apenas sorri e falei. Tudo bem, não foi nada. A vida é feita de pequenos arrependimentos como esse, não é mesmo? Timony abre os olhos. E aí, como foi? Raj ergue o tablet para todos verem. 156 sinapses. É suficiente? Pergunta Shaw. Acima de 120 está ótimo. Em seguida, ele insere um catéter no braço de Timony e conecta o dispositivo contendo as drogas. Então Timony tira o uniforme e se dirige ao tanque. Raj abre a escotilha, enquanto Shaw segura a mão dela para ajudá-la a entrar. Lembra-se de tudo que discutimos? Pergunta Shaw a agente, que boia na água salinizada. Sim. Não sei muito bem o que esperar. Para ser honesto, nenhum de nós sabe. Nos vemos do outro lado. Raj fecha a escotilha e volta aos computadores. Shaw se senta ao lado dele, e Helena se aproxima para acompanhar o que acontece nos monitores. A sequência de reativação já está sendo iniciada. Raj confere mais uma vez as doses do rocurônio e do tiopental sódico. Senhor Shaw, chama Helena. Ele se vira para ela. Neste momento, somos as únicas pessoas no mundo a deter o controle dessa tecnologia. Assim espero. Eu imploro, não deem prosseguimento a isso. Até hoje, essa cadeira só causou caos e sofrimento. Talvez por estar nas mãos erradas. A humanidade não tem a sabedoria necessária para fazer uso desse poder. Estou prestes a provar o contrário. Helena precisa impedir essa catástrofe. Mas há 2 guardas armados bem ali do outro lado da porta. Se tentar qualquer coisa, eles avançarão nela em segundos. Raj pega o headset. 10 segundos para o início do procedimento, Timony. Avisa ele no microfone. O aparelho reproduz a respiração acelerada dela. Estou pronta. Raj aciona a liberação das drogas. Foram feitas grandes melhorias no equipamento de Slade desde a época da estação Falks, quando era preciso um médico a postos para acompanhar os sinais vitais dos voluntários e indicar o momento em que os estimuladores deveriam ser acionados. Este novo software automatiza a sequência de liberação das drogas baseado nas informações dos sinais vitais obtidos em tempo real e aciona os estimuladores eletromagnéticos apenas depois que é detectada a liberação de DMT. Quanto tempo vai levar para a transposição da realidade? Pergunta Shaw. Vai depender de como o corpo dela vai reagir às substâncias. O rocurônio é liberado e 30 segundos depois, o tiopental sódico.
Shaw se inclina para a frente, observando mais de perto uma tela dividida em dois, que mostra na esquerda os sinais vitais de Timony e na direita as imagens de uma câmera de visão noturna instalada dentro do tanque. A frequência cardíaca está nas alturas, mas ela parece muito calma. A sua também estaria se você estivesse sufocando e tendo uma parada cardíaca, diz Helena. Os três ficam acompanhando os batimentos de Timony até chegarem a zero. Alguns minutos se passam. Uma gota de suor escorre pelo rosto de Shaw. Demora tanto assim mesmo? Pergunta ele. Sim, responde Helena. É o tempo que seu corpo leva para morrer depois que o coração para de bater. Acredite, para ela o tempo está passando ainda mais devagar. Uma mensagem de alerta surge no monitor que mostra o status dos estimuladores. Liberação de DMT detectada. Uma explosão de cores, indicando a atividade cerebral, substitui a imagem escura do cérebro de Timony. Aí vem os estimuladores, diz Raj. Após 10 segundos, surge um novo alerta no monitor. Reativação de lembrança concluída. Raj se dirige a Shaw. A qualquer momento, Helena de repente se vê a uma mesa de reunião, do outro lado do laboratório. Nariz sangrando, cabeça latejando. Shaw, Raj e Timony também estão em volta da mesa, mas a militar não sangra como os dois homens. Shaw ri. Meu Deus! Ele olha para Raj. Funcionou. Funcionou mesmo. O que você fez? Pergunta Helena, ainda tentando reorganizar as lembranças novas, diferenciá-las daquelas que agora são lembranças mortas. Pense no tiroteio que aconteceu naquela escola 2 dias atrás, diz Raj. Ela tenta se lembrar das notícias que viu nos últimos dias. Hordas de alunos sendo evacuados da escola. Vídeos terríveis gravados em celulares mostrando o alvoroço no refeitório. Pais devastados implorando às autoridades que tomassem providências, que não permitissem que aquilo se repetisse. Discussões e análises sobre o cumprimento da lei. Vigílias e... Mas nada disso aconteceu. Agora são lembranças mortas. No lugar delas, as notícias foram de que o atirador subiu os degraus da entrada da escola, um AR-15 pendurado no ombro e uma bolsa preta na mão contendo bombas caseiras, pistolas e 50 carregadores de munição de alta capacidade, quando um projétil 7,62 NATO disparado de um rifle M40, a distância aproximada de 270 metros, entrou em sua nuca e saiu pela cavidade nasal esquerda. Mais de 24 horas depois, a identidade do atirador em potencial permanece desconhecida. Mas o justiceiro anônimo que o eliminou está sendo exaltado como herói mundo afora. Sua invenção salvou 19 vidas. De Shaw a Helena. Ela está sem palavras. Olha, continua ele. Eu entendo porque você diz que a cadeira deve ser eliminada da face da terra, que é uma afronta à ordem natural das coisas. Mas ela acabou de salvar 19 jovens e apagou a dor inimaginável das famílias. Isso é brincar de Deus? Sim. Não intervir quando temos esse poder não seria igualmente errado. Não deveríamos ter esse poder. Mas temos, graças à sua invenção. Sua mente está a toda. Parece que você só vê o mal que essa tecnologia é capaz de causar, diz Shaw. No início da sua pesquisa, bem no início, quando você ainda fazia experimentos com ratos, o que a motivava? Sempre me interessei pelo campo da memória. Quando minha mãe começou a apresentar sintomas de Alzheimer, quis construir um recurso capaz de preservar as memórias bases da vida dela. E você foi muito além disso, diz Timony. Você não protegeu apenas lembranças. Você salvou vidas. Helena, você me perguntou para que eu queria a cadeira. Continua, Shaw. Espero que a experiência de hoje tenha servido para lhe mostrar quem eu sou, o que pretendo fazer. Volte para o apartamento e aproveite este momento. Aqueles jovens estão vivos graças a você. De volta ao apartamento, ela passa a tarde inteira sentada na cama, vendo notícias sobre o tiroteio na escola que desaconteceu. Alunos contam para as câmeras as falsas lembranças de serem mortos. Um pai, em prantos, relata que se lembra de ir ao necrotério para identificar o corpo do filho. Uma mãe abalada conta que organizava o funeral da filha quando se viu no carro, levando-a para a escola. Helena se pergunta se é a única a ver o leve desequilíbrio nos olhos de um dos alunos que teriam sido mortos. Enquanto testemunha o mundo tentando assimilar o impossível,
Ela se pergunta o que a população pensa de tudo isso. Líderes religiosos falam de tempos antigos, quando milagres aconteciam com frequência. Especulam que estão de volta a uma era como aquela, que isso pode ser o percussor do segundo advento. Enquanto as igrejas recebem multidões, o melhor que os cientistas conseguem elaborar é que o mundo sofreu mais um incidente de memória em massa. E embora eles falem em realidades alternativas e fragmentação do espaço-tempo, parecem mais perdidos que os homens de Deus. A todo momento o que Shaw lhe disse no laboratório volta à sua mente. Parece que você só vê o mal que essa tecnologia é capaz de fazer. É verdade. Seu olhar sempre se limitou aos danos em potencial. Esse medo definiu a trajetória de sua vida desde a estação Fawkes. A noite cai sobre Manhattan e ela está de pé à enorme janela, observando a ponte de Queensborough. Os cabos e treliças iluminados e projetados na superfície do rio East como um espetacular reflexo de cores bruxuleantes, experimentando a sensação de mudar o mundo. Dia 11. No dia seguinte, pela manhã, ela é levada ao prédio da DARPA no Queens, onde Shaw novamente a aguarda na recepção. Eles seguem para o laboratório. Viu as notícias ontem à noite? Pergunta Shaw. Algumas. Muito bom, não? No laboratório, Timony, Raj e 2 homens que Helena não conhece estão sentados à mesa de reunião. Shaw faz as apresentações. Um jovem membro do SEALs chamado Steve, que ele descreve como equivalente de Timony na Força de Operações Especiais da Marinha Americana, e Albert Kinney, um homem de aparência impecável que veste um terno preto sob medida. Albert é um desertor da Rand, explica Shaw. Foi você que desenvolveu a cadeira imersiva? Pergunta Albert, cumprimentando Helena com um aperto de mão. Infelizmente, responde ela. É fantástica. Ela se senta em uma das cadeiras vazias enquanto Shaw se dirige à cabeceira da mesa, onde permanece de pé, observando todos os presentes. Bem-vindos. Começa ele. Na última semana, conversei com cada um de vocês individualmente sobre o equipamento de imersão em memória que minha equipe recuperou. Ontem à tarde, nós o utilizamos com sucesso para reverter o tiroteio ocorrido em uma escola de Maryland. Bem, há quem seja da opinião, que eu respeito, de que um poder dessa magnitude não deveria estar em nossas mãos. Se me permite falar em seu nome, Dr. Smith, mesmo você, inventora do equipamento, expressou tais preocupações. Sim, eu vejo por outra perspectiva, reforçada pelo sucesso da experiência que realizamos ontem. Ao meu ver, uma vez que determinada tecnologia é trazida ao mundo, cabe a nós encontrar seu melhor uso possível, de modo a colaborar para a preservação e o aperfeiçoamento de nossa espécie. Estou convencido de que a cadeira apresenta um potencial imenso de promover o bem. Além da Dra. Smith, temos hoje conosco Timony Rodrigues e Steve Crowder, 2 dos mais corajosos e capazes soldados já treinados pelas Forças Armadas do nosso país. Raj Anand, responsável por encontrar o equipamento. Albert Kinney, especialista em teoria dos sistemas da RAND e uma mente inigualável. E eu. Na condição de vice-diretor da DARPA, disponho dos recursos necessários para criar, sob total sigilo, um novo programa, a que daremos início hoje. Vocês pretendem continuar usando a cadeira? Questiona Helena. Certamente. Com que fins? Vamos elaborar juntos a declaração de missão deste programa. Então você está pensando em nos colocar em uma espécie de conselho? Pergunta Albert. Exatamente. Os parâmetros para o uso da cadeira também serão decididos em conjunto. Helena se levanta. Não vou fazer parte disso. Shaw olha para ela da cabeceira da mesa, trincando os dentes. Este grupo precisa da sua voz, do seu ceticismo. Não é ceticismo. Sim, nós salvamos algumas vidas ontem. Mas ao fazer isso, criamos lembranças falsas e confusão na mente de milhões de pessoas. Cada vez que a cadeira for usada, vocês estarão alterando o modo como os seres humanos gerenciam a realidade. E não fazemos ideia de quais serão as consequências disso a longo prazo. Quero lhe fazer uma pergunta. Diz Shaw. Você acha que, no momento, alguma pessoa decente está triste porque 19 estudantes não morreram? Não estamos falando de trocar lembranças boas por ruins,
ou de alterar a realidade aleatoriamente. Temos aqui um único propósito: o fim do sofrimento humano. Helena se inclina para a frente ao responder. Isso não difere em nada do uso que Marcus Slade vinha fazendo da cadeira. Ele queria transformar a maneira como experimentamos a realidade, mas na prática, estava permitindo que pessoas voltassem no tempo e refizessem sua vida, o que era bom para alguns, mas catastrófico para outros. Helena está levantando uma preocupação legítima, opina Albert. Já existem hoje diversos estudos sobre os efeitos da SFM no cérebro, sobre casos de excesso de informação afetando a consolidação de memórias e sobre como as lembranças falsas afetam pessoas com transtornos mentais. Eu recomendaria que providenciássemos uma equipe para fazer um levantamento de todos os artigos sérios já publicados sobre o assunto, para que possamos nos manter informados enquanto avançamos. Em teoria, se limitarmos o intervalo das lembranças para as quais enviarmos nossos agentes, limitaremos a dissonância cognitiva entre as linhas do tempo real e as falsas. Em teoria, ecoou Helena. Vocês não deveriam ter uma base melhor do que a teórica para darem prosseguimento a algo que transforma a natureza da realidade? Albert, você está propondo que não consideremos voltar ao momento do passado distante? Pergunta Shaw. Porque eu tenho uma lista aqui. Ele toca em um caderno com uma capa de couro preta, de atrocidades e desastres ocorridos nos séculos 20 e 21. Vamos dizer, hipoteticamente, que encontremos uma pessoa de 95 anos com treinamento em tiro de precisão. Alguém com a mente lúcida e perspicaz, com uma boa memória. Helena, para qual idade mínima você se sentiria confortável em enviar alguém de volta? Não acredito que estamos discutindo isso. São apenas ideias. Nesta mesa não existem ideias ruins. O cérebro feminino atinge a maturidade aos 21 anos, diz ela. O masculino, alguns anos depois. É provável que a marca de 16 anos seja viável, mas precisaríamos fazer testes para termos certeza. É possível que ao enviarmos alguém para uma lembrança de quando a pessoa era muito jovem, as funções cognitivas dela entrem em colapso. Enfiar uma consciência adulta num cérebro em desenvolvimento pode ter consequências desastrosas. Você está sugerindo que eu acho que está, John? Pergunta Albert. Que enviemos agentes para 40, 50, 60 anos atrás, a fim de assassinar ditadores antes que eles matem milhões de pessoas? Ou para evitar algum incidente que desencadeou uma tragédia épica? Por exemplo, quando Gravilo Príncipe, um sérvio, assassinou o arquiduque Franz Ferdinand em 1914. Ele empurrou a primeira peça de dominó em uma cadeia de eventos que acabaria por fazer eclodir a Primeira Guerra Mundial. Estou apenas colocando essa possibilidade na mesa. Temos uma máquina de poder inimaginável bem aqui neste laboratório. A gravidade dessa afirmação faz um silêncio recair sobre todos. Helena volta a se sentar. Seu coração bate acelerado. A boca está seca. Só não fui embora ainda porque alguém aqui precisa ser a voz da razão. Concordo plenamente, diz Shaw. Uma coisa é alterar eventos dos últimos dias. Não me entenda mal. Isso ainda assim é perigoso e não deve ser repetido nunca mais. Mas outra coisa totalmente diferente é salvar a vida de milhões de pessoas meio século atrás. Digamos que encontrássemos uma maneira de impedir a Segunda Guerra Mundial. E se, graças a nossas ações, 30 milhões de pessoas deixassem de morrer? Vocês podem achar isso maravilhoso, mas pensem bem. Como é possível sequer começar a calcular o potencial para o bem ou para o mal daqueles que morreram? Quem pode nos garantir que os atos de alguns monstros como Hitler, Stalin ou Pol Pot não serviriam para impedir a ascensão de um monstro ainda pior? No mínimo, uma alteração dessa escala certamente transformaria o presente em um nível além do nosso entendimento. Milhões de casamentos e nascimentos seriam desfeitos. Sem Hitler, toda uma geração de imigrantes jamais teria vindo para os Estados Unidos. Nem precisamos ir tão longe. Se o namorado de adolescência de sua bisavó não morresse na guerra, ela teria se casado com ele e não com seu bisavô. Seus avós nunca teriam nascido, nem seus pais. E, óbvio, você também não. Quer falar sobre teoria dos sistemas? Diz ela, voltando-se para Albert. Existe algum modelo concebível que seja capaz de começar a inferir as mudanças causadas à população do planeta nesse nível de magnitude? Bem, eu poderia desenvolver alguns modelos, mas considerando a questão que você está colocando,
Rastrear relações de causa e efeito com uma quantidade de dados tão gigantesca é praticamente impossível. Concordo que estamos chegando perto demais da lei das consequências não intencionais. Vou improvisar aqui um experimento mental. Se evitássemos que a Inglaterra entrasse em guerra com a Alemanha, Alan Turing, o pai da computação e da inteligência artificial, não teria sido impulsionado a decifrar a tecnologia de criptografia alemã. Talvez mesmo assim ele ainda estabelecesse as bases para o mundo moderno em que vivemos hoje, regido pelo microchip. Ou talvez não. Ou ainda, talvez tivesse feito um avanço menor nesse aspecto. E quantas vidas foram salvas graças a toda essa tecnologia que nos protege? Será que foi uma quantidade maior do que as vítimas da Segunda Guerra? As hipóteses são infinitas. Muito bem pensado, diz Shaw. É esse tipo de debate que precisamos ter. E é por isso, Helena, que eu quero você aqui conosco. Você não vai me impedir de fazer uso dessa nova tecnologia, mas talvez possa nos ajudar a utilizá-la de forma sensata.